Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. E o quê? E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais e mais e mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Faça isso nessa noite. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Cruz, e para a cruz eu vou no seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare aí, vai. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. É o seu amor por nós, Senhor, nesses dias difíceis. Nos quebrantamos mais e mais diante de Ti, Senhor.
Desci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Cante e declare. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. É o seu amor, Jesus, e quebrantado o seu amor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Você pode declarar isso comigo? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Ele é luz na escuridão. Esse é quem tu és.
estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 É Ele que enxuga suas lágrimas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. E esse é quem tu és. 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 Que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês que está nos assistindo. Lembrando que este culto ficará disponível nas nossas redes, tanto página do Facebook quanto canal do YouTube. Querida igreja, primeiro que saudade de estar no púlpito, saudade de estar com vocês em comunhão, orando para que tudo isso passe logo. E eu gostaria de começar hoje novamente com os nossos recados. O primeiro recado
é que a partir do dia 5, que é segunda-feira, nós iniciaremos. Quando eu digo nós, é a Quadrangular em todo o Brasil. A Quadrangular no Brasil irá iniciar um jejum, o jejum 21 dias, jejum da vitória, clamor pelo Brasil. O nome já diz tudo. É um jejum com o objetivo de clamarmos pela nossa nação, para que Deus mova céus e terra e venha com providência. Eu conto com cada um de vocês para que venha participar, jejuar conosco. Já vai pensando qual alimento você irá tirar. Nós sabemos que o jejum não é simplesmente retirar um alimento, mas durante o período de jejum nós intensificarmos nossa busca por tudo aquilo que tem a ver com Deus, com o próprio Deus, com a leitura da Bíblia, com a igreja, com a programação da igreja, na oração, enfim. O jejum não é para mudar Deus, o jejum é para nos mudar, para nos deixar mais parecido com Ele. E eu tenho certeza que você participando irá abençoar tanto a tua vida, quanto a vida da tua família, tua casa e o Brasil, a nossa nação. Então se programe. Você que por algum motivo não vai conseguir fazer, por exemplo, os 21 dias, não tem problema. Intercale os dias, veja qual é a forma que você pode participar. O importante é que você participe conosco deste momento muito importante, tá? Segundo ponto, segundo recado que eu queria dar para vocês. Domingo que vem, como todo mundo já sabe, ainda não estaremos com o nosso culto público. A verdade é que não há uma certeza quando vai voltar. Então nós vamos estar com o drive-thru. Como já é de costume, nós estamos fazendo das 4 da tarde às 6 da tarde. Nós estaremos lá à disposição de cada um de vocês, querendo servir, querendo abençoá-los. Então você que precisa de uma oração, precisa de uma palavra, um encorajamento, você que quer ir até a igreja para fazer uma oração no templo, você que precisa de uma doação, enfim, nós estaremos lá para te ajudar, estaremos lá para estender a mão, para que você, durante esse período que traz consigo muitos desafios, não passe por nenhum deles sozinho ou sozinha. Nós queremos te ajudar, estaremos lá na igreja. E eu gostaria de fazer um apelo a todo irmão e irmã que puder, junto com a visita no drive-thru, levar um alimento, levar um arroz, levar uma caixinha de leite, enfim, aquilo que você pode, quem tiver melhores condições, levar uma cesta básica. Tem irmãos e irmãs que estão precisando neste momento e nós gostaríamos de ajudar a todos que estão nos procurando, todos que estão precisando, e eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Além disso, gostaria de lembrar os irmãos que estão aguardando a volta do culto público para participar com dízimos e ofertas. Nós não sabemos quando o culto irá voltar. Pode ser que chegue no próximo domingo, no meio da semana, e haja de novo um prolongamento do estado emergencial. Então, você poderá participar com a tua generosidade, contribuindo no drive-thru também. Conto com a generosidade, com o coração aberto e feliz em participar, em contribuir. Nós vamos deixar agora na tela, como de praxe, nas nossas transmissões, a nossa chave Pix e a conta do nosso banco, porque tem irmãos que já preferem fazer de forma online. Amém?
Querido Deus, amado Pai, eu oro neste momento pelos dizimistas e ofertantes que têm contribuído de forma generosa para o reino, para a Tua casa. Pai, o nosso clamor, nossa oração é para que eles sejam ricamente abençoados, que o Senhor seja generoso com eles, e nós cremos que o Senhor é. Que o Senhor traga a realidade, aquilo que eles precisam para continuar cumprindo o seu propósito na terra. Oramos para que nunca falte o pão de cada dia sobre a mesa, mas que as despensas estejam sempre cheias. Pai, que nós sejamos tocados e direcionados também a ajudar aqueles irmãos que estão precisando neste momento. Clamamos pela Tua sabedoria e unção. Cremos que o Senhor é quem provê e temos fé nisso. Senhor, peço também pela Sua palavra que será pregada, a ceia que será celebrada. Senhor, cuida de cada detalhe, cada frase e palavra dita. Que a Tua verdade venha trazer transformação, libertação e salvação nos nossos corações, no coração de cada um que está assistindo este culto. Que o Senhor me use apenas como um canal. E que o Senhor fale conosco, fale com a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmão, irmã, separa já aí do teu lado, já deixa do teu lado o kitzinho da ceia, por favor. Nós distribuímos lá no drive-thru da igreja e nós vamos celebrar a ceia hoje. Então eu já vou pedir para que você deixe aí do teu lado, deixe fácil, para que no momento da celebração, já você consiga pegar rápido. Quem não pegou o kitzinho por qualquer motivo, não tem problema. Você pode pegar um pedaço de pão na tua casa, um pouco de suco aí de uva, para que você possa participar conosco, e a ideia é que todos nós possamos celebrar a ceia juntos, em comunhão, através desse culto. E falando de ceia, essa semana hoje nós estamos celebrando a ceia e celebrando a Páscoa, durante essa semana. Nós temos duas celebrações ocorrendo juntas aqui. E você sabia que na Bíblia a Páscoa e a ceia elas se cruzam, elas se conversam? É sobre isso que nós queremos conversar hoje, é sobre isso que eu vou pregar hoje. E eu creio que Deus vai falar de forma grandiosa no nosso coração. Eu gostaria de começar por José. Você se lembra de José? José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito. Chegando no Egito, ele era um estrangeiro lá, porém Deus o abençoou muito e ele se tornou um governador. Mais adiante, na história de José, nós vemos o relato emocionante dele reencontrando a sua família, reencontrando os seus irmãos, perdoando seu irmão, reencontrando seu pai. E mais adiante, nós vemos que a família de José se mudou para o Egito. E eles se estabeleceram naquela terra e por lá ficaram. Essa família, com o passar do tempo, geração após geração, passou-se muito tempo. Eles foram crescendo, se multiplicando e se tornaram numerosos. Nós estamos falando aqui de cerca de 1 milhão de pessoas. E o faraó, ao ver esse povo, que era um estrangeiro naquela terra, crescendo, ficou com medo, porque se esse povo resolvesse fazer uma revolta contra os egípcios ou contra o próprio faraó, isso seria um grande problema. Por isso o faraó decidiu escravizar o povo. Então nós temos o povo de Deus virando escravos no Egito. E isso perdurou por anos. Até que Deus ouve o clamor, no momento certo, ele entra com provisão e prepara Moisés, para que Moisés liberte o povo e conduza após a libertação o povo até a terra prometida. E aqui nós chegamos nas pragas do Egito. Deus utiliza das pragas para assolar o Egito de forma cada vez mais violenta. E antes da última praga, Deus dá algumas instruções para o povo. Deus fala, olha, haverá agora uma última praga, vocês serão libertos,
tudo acontecerá rápido. É importante que vocês estejam prontos, cajado na mão, sandália no pé, vestidos prontos para viajar. Porque a hora que eu mandar a praga, o faraó vai querer expulsar vocês, o próprio povo do Egito vai querer vocês fora dessa terra. Então Deus dá várias instruções, Deus fala para eles separarem um cordeiro perfeito, sem doença, e eles deveriam sacrificar esse cordeiro e o sangue do cordeiro deveria ser passado nos batentes da porta. Deus fala também sobre os pães, pão sem fermento, fala sobre ervas amargas, enfim, Deus dá várias instruções para esse povo. Todas essas instruções você pode ver com riqueza de detalhes em Êxodo capítulo 12. Então depois você lê com calma o capítulo 12 de Êxodo. Agora eu só vou ler alguns versículos para ilustrar o que eu estou falando, tá? Então Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 11. Então quem quiser abrir aí, Êxodo capítulo 12. Versículo 11 fala assim, ó. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. A refeição é o cordeiro que eu acabei de falar. Estejam vestidos, pronto para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Então aqui Deus fala qual será a última praga, e no próximo versículo ele começa a falar o motivo pelo qual o sangue do cordeiro tinha que ser passado nos batentes das portas, né? Fala assim, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Então, aqui o versículo que eu li, Deus dá, algumas instruções. Ele fala que o motivo do sangue é porque na praga que ele vai mandar, essa praga trará morte, e o sangue livrará esse povo da morte. Enfim, e outra informação muito importante aqui é que Deus fala que esta é a Páscoa do Senhor. E ela deverá ser uma festa especial para o Senhor, celebrada ano após ano. Então aqui em Êxodo 12, nós temos o início da Páscoa. A Páscoa nasce aqui, exatamente nesta passagem que nós lemos. De forma resumida, então, o que é a Páscoa? A Páscoa dos judeus, ela é uma celebração do povo que foi livre da morte naquela ocasião no Egito. Através do quê? Através do sacrifício do sangue de um cordeiro perfeito. Então, o sacrifício de um cordeiro perfeito, o sangue desse cordeiro livrou este povo da morte lá no Egito. Esta era o motivo, o objetivo da celebração. E talvez algum de vocês aqui já estejam ligando alguns pontos, mas calma aí, nós vamos andar mais um pouquinho aqui, tá? Então, agora nós vamos dar um pulo, séculos para frente. Nós chegamos em Jesus. Jesus, aqui já no final do seu ministério, nós estamos falando da noite em que ele foi traído por Judas. E nós sabemos que Jesus, antes de ser traído, ele celebrou a Páscoa com os discípulos. Então veja, a Páscoa ela realmente veio vindo, sido celebrada conforme Deus ordenou lá em Êxodo. Todo ano os judeus eles se organizavam, se preparavam para a Páscoa. E aqui nós temos Jesus celebrando a Páscoa com os discípulos. Nós vemos isso em Mateus capítulo 26. Então, abra Mateus 26 e fica já no 26, porque a gente vai ler alguns outros versículos depois aí.
Mateus capítulo 26, versículo 17, fala assim, no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Então, nos próximos versículos nós vemos Jesus dando instruções para os discípulos, e no versículo 19, então os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Aqui Jesus, com o desejo de cumprir toda a justiça, com o desejo de cumprir a cultura, a lei cerimonial, a festa, ele ordenou que tudo fosse preparado, ele instruiu para que tudo ocorresse bem e eles pudessem ter a refeição pascal, que eles pudessem celebrar a Páscoa juntos. E essa Páscoa ela foi diferente. Jesus sabia que ela seria diferente, Jesus sabia que essa Páscoa mudaria a história do mundo. Então entenda que Jesus estava lá sentado à mesa junto com seus discípulos, celebrando a Páscoa. E a Páscoa ela tinha uma ordem a ser seguida. E Jesus, em determinado momento, no meio da celebração da Páscoa, ele muda o roteiro, ele muda tudo. Ele pega o pão, ele pega o vinho e ele dá um novo significado para estes elementos. Jesus, no meio da celebração da Páscoa, ele dá um novo significado aos elementos da Páscoa, a Páscoa. No versículo 26 do capítulo que nós acabamos de ler, então capítulo 26, versículo 26, vai dar para nós esse novo significado. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a nova aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. Então, qual era o novo significado, igreja? O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava fazendo a ceia. Então, veja, a ceia ela nasce no meio da celebração da Páscoa. Jesus institui a ceia no meio da Páscoa. Ele dá um novo significado naquele momento. É importante vocês aprenderem e perceberem que tanto a Páscoa quanto a ceia elas apontam para um único lugar, para um único episódio. Elas fazem referência para uma coisa. E o que é isso? O sacrifício de Jesus na cruz. É tudo sobre ele. A Páscoa estava sendo celebrada ano após ano, geração após geração, século após século. O povo comemorava o livramento que eles tiveram da morte lá no Egito, através do sangue de um cordeiro que foi sacrificado. Então, mesmo sem o povo perceber ou saber, eles estavam celebrando algo que apontava para o sacrifício de Jesus. Apontava para o sacrifício do cordeiro perfeito e santo. E esse sacrifício seria definitivo. Após esse sacrifício, não precisaria mais morte de cordeiros. Não é um sacrifício para um momento, para um povo, mas é um sacrifício para a salvação da humanidade, definitivo. A Páscoa apontava para esse sacrifício no futuro. Ela era didática. Então, todas as vezes que esse povo, mesmo sem perceber, celebrava a Páscoa, eles estavam fazendo referência a algo que iria acontecer. Dessa forma, quando o Cordeiro Santo, que é Jesus, e você veja como realmente há referências, quando João vê Jesus, ele fala: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, já vinha assim, dando dicas, alusões, referências, que Jesus era o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Depois, em 1 Coríntios, isso é confirmado. Se eu não me engano, em 1 Coríntios, Paulo, ele fala que Jesus é o Cordeiro Pascal. Então, quando o Cordeiro verdadeiro, Jesus, é sacrificado na cruz, o sangue dele escorre,
a Páscoa encontra o seu cumprimento. E agora não há mais sentido em aquele povo comemorar a Páscoa, porque o episódio para o qual ela apontava aconteceu, foi consumado. E assim, o Jesus, ele estava ali no meio, né, da celebração, sentado com os discípulos. Ele está falando, olha, mesmo sem vocês entenderem, sem perceberem a dimensão disso tudo, o livramento que a tua família, que o teu povo e que vocês vêm celebrando ano após ano, que foi o livramento da morte lá no Egito, ele está prestes a acontecer agora. O livramento definitivo, o livramento da morte eterna, o Cordeiro Santo e Perfeito está aqui, está prestes a ser sacrificado. No versículo 28 que nós estamos lendo em Mateus, Jesus aponta para isso. Ele fala, olha, este aqui é o meu sangue. Confirma uma nova aliança e ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. Então, a partir de agora, a Páscoa é descontinuada e a ceia substitui este momento. Jesus fala que é uma nova aliança. Então, é um novo momento que está sendo colocado aqui. A nova aliança é a ceia do Senhor. Hoje, eu e você conseguimos entender isso, porque nós temos toda a revelação, né, a Bíblia para nós lermos, mas com certeza que os discípulos não estavam conseguindo ligar todos os pontos, estavam confusos a respeito disso. O que Cristo estava fazendo, Deus estava fazendo desde lá de Êxodo, era ensinando, apontando, dando referências, estabelecendo na mente deles o significado da morte de Jesus, o que significaria a morte de Jesus Cristo. A intenção era que quando aquele povo, ou nós hoje no passado, ou hoje no futuro, olhando para o passado e vendo o sacrifício, não visse Deus na pessoa de Jesus sendo subjugado por homens ímpios, sendo vencido pela morte, sendo vencido pelo mundo. Mas para enxergar o sacrifício como Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, cumprindo de forma soberana o seu propósito, que era ser sacrificado, e através do teu sangue, toda a humanidade poderia ser salva. Hoje, eu e você somos salvos por conta do sacrifício de Jesus. Deus veio dando apontamentos, direcionando para que nós pudéssemos entender isso, para que aquele povo entendesse aquilo, e entendesse e falar, nós somos livres da morte lá no Egito, pelo sangue de um cordeiro, e eles olhassem para Jesus e entendessem, esse é o cordeiro definitivo, este é o livramento definitivo, o grande cordeiro pascal. Então, a Páscoa apontava para o sacrifício de Jesus, que iria acontecer. A Santa Ceia aponta para o sacrifício de Jesus, já consumado. Quando você celebramos a ceia do Senhor, nós trazemos à memória a sua morte, mas já foi consumado. E nós entendemos o motivo pelo qual Cristo morreu e nós celebramos a ceia justamente em agradecimento a esta graça alcançada na cruz e a salvação que de forma imerecida nos alcançou. É por isso que nós celebramos a ceia. Veja que a Páscoa e a ceia elas se encontram, elas apontam para a mesma coisa. Mas agora a ceia é a nova aliança. Mas isso não acaba aqui. O clímax ainda vai acontecer. Qual é o clímax? Qual é o ponto alto dessa narrativa? Você está no capítulo 26 de Mateus, vai um pouquinho adiante no capítulo 28. Capítulo 28, versículo 5. Então o anjo falou com as mulheres:
Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Qual é o ponto alto, igreja? Jesus Cristo ressuscitou. O Evangelho, ele não teria sentido se acabasse na morte, na crucificação de Jesus. O Evangelho tem sentido, a nossa fé ganha força e descansa sabendo que Cristo ressuscitou dos mortos. E essa é a mensagem maravilhosa da cruz. Não acabou ali, ele ressuscitou. A cruz foi importante, ela foi necessária, mas ela é completa com a ressurreição de Cristo. Você pode ir no túmulo dos outros deuses aí e você encontrará o corpo de cada um deles. Mas no túmulo do nosso Senhor Jesus, você não encontrará um corpo. Você encontrará uma placa escrita: Ele não está aqui. Essa placa está dizendo: a morte não venceu, o inferno não prevaleceu. Jesus Cristo triunfou e ressuscitou. Ele vive, por isso nós cremos, por isso nós celebramos, por isso nós estamos aqui agora, sendo agraciados. Esse acontecimento sela a mensagem da salvação. Jesus ressuscitou. É a mensagem a ser proclamada. E sempre surge a dúvida na Páscoa, do tipo, como eu posso lidar com a Páscoa? Porque na nossa cultura, ela é uma coisa comercial, né? Tem o chocolate, olha, compra o chocolate, enfim. O grande ponto é você aproveitar essa oportunidade, começando dentro da sua casa, para proclamar a verdade, proclamar o Evangelho, ressignificar esta Páscoa da nossa cultura, aproveitar para dizer: Jesus ressuscitou. E todo aquele que crê na morte e ressurreição do Filho de Deus faz parte da família, e na família encontra salvação, encontra cura, transformação. Jesus venceu a morte, o túmulo está vazio, ele vive. Aproveita para proclamar a mensagem do Evangelho. Esta é a nossa Páscoa. Jesus vive. O Cristo, Cordeiro Pascual, ressuscitou. Proclame os evangelhos às pessoas, proclame os evangelhos aos seus filhos, à sua família, a todos. Aproveite a oportunidade que agora as pessoas estão falando disso, estão abertas a ouvir para pregar o evangelho. Diga a elas que Jesus vive, está sentado no trono ao lado de Deus e que Ele é um bom Pai, Ele cuida de nós. E Ele nos conduzirá em vitória, em segurança, até a nossa morada celestial. A morte foi vencida, não há mais correntes que nos seguram, não há mais grilhões. E eu gostaria de falar algo para você agora. Irmão e irmã, se mantenham firmes, porque o nosso Redentor vive e Ele reina, Ele ressuscitou. Permita que essa verdade domine o seu coração, domine a sua mente e transforme a forma como você vive. Porque vivendo a partir dessa verdade, nós temos a perspectiva da eternidade. E com a perspectiva da eternidade, as coisas mudam. A forma como nós olhamos para as coisas, elas mudam. E então nós teremos a segurança, a fé, a coragem para viver as coisas que temos que viver, para vencer os dias, para nos mantermos firmes. Creia, Jesus ressuscitou. Não tenham medo, tenham fé. O nosso Redentor vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa seria a nossa Páscoa. Esse é o motivo pelo qual nós celebramos a ceia. Quando nós celebramos a ceia, nós trazemos à memória a crucificação e a ressurreição. Então veja, a Páscoa
que era celebrada uma vez por ano, agora nós celebramos ela todos os dias. E na nossa igreja nós separamos um dia por mês para viver de forma mais intensa através da Santa Ceia essa verdade. E com essa fé, agora nós vamos celebrar a ceia, entendendo o que ela significa, tudo que ela engloba, a salvação que nos atingiu, a graça merecida que nós recebemos. Entendendo que Jesus era o Cordeiro Santo e através do teu sangue eu e você somos salvos e libertos. E ele ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Então pegue agora os elementos da ceia. Quem pegou o kit já abra, separe a parte de cima, deixa a parte do pão aberta para que você possa pegar o pão. Tire o lacre que fica em cima do suco. E eu vou dar um minutinho para que você possa orar. E se preparar para este momento. Refletir, falar com Deus. Examinar-se. Eu vou fazer o mesmo aqui. E no máximo em um minutinho, nós vamos continuar com a celebração da ceia. Então agora, espírito de oração, se prepare para este momento. Amém? Pegue aí os elementos, o suco, o pão. Nós vamos orar consagrando eles. Pai, de acordo com o que nós aprendemos na Tua Palavra, estamos agora celebrando a Santa Ceia, um momento de alegria para nós. E nós consagramos o suco da uva e o pão, para que eles cumpram o propósito ao qual foram destinados em nossas vidas. Consagramos os elementos da ceia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Mateus 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a nova aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. Todos agora podem participar da ceia em comunhão, juntos, comendo do pão e bebendo do suco. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração de agradecimento e logo após a oração você poderá ter um momento de comunhão com a tua família, abraçar, quem está com a família. Vamos orar, querido Deus, nós agradecemos, nosso coração se enche de alegria e gratidão pelo teu sacrifício na cruz, porque o Senhor nos amou tanto, tanto que enviou o teu Filho
para morrer naquela cruz por nós. E assim hoje nós podemos ser salvos, livres da morte, agraciados, justificados. Deus, a tua forma foi nos amando e o Senhor nos amou tanto que a resposta para isso não poderia ser diferente. Nós amamos de volta, adoramos o teu nome, engrandecemos o Senhor pelo que o Senhor fez por nós, por quem tu és, Pai. Obrigado por tudo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça para que nós possamos viver de acordo com essa perspectiva, a perspectiva da eternidade. Nos abençoe com fé e coragem para que nós possamos viver nossos dias com esperança. Deus, nos guarda, nos livra, nos esconda no esconderijo do Altíssimo. Em Ti confiamos. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado mais uma vez pelo Teu sacrifício, pela Tua graça. Mesmo nós vacilantes, errando, o Senhor continua nos amando. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, dê um abraço quem estiver do teu lado. Dá saudade disso, né? Da comunhão após a ceia. Faz tempo que nós não podemos fazer, mas eu creio que logo poderemos novamente estarmos juntos celebrando a ceia e vivendo esse momento de comunhão. Eu quero despedir a igreja aqui agora dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês, hoje e para sempre. Deus abençoe grandiosamente. Até o próximo culto.